Gente, estamos aqui hoje nesse podcast maravilhoso. Eu tô com uma pessoa assim que eu tenho uma admiração profunda, que é uma coisa que eu amo muito, que é a educação, porque só muda esse país com educação. E para você que tá ligado, dá o like e compartilhe com seus amigos esse podcast maravilhoso. Vocês têm que dar o like, tem que se inscrever no nosso canal, porque só assim o YouTube vai dar valor a esse nosso conteúdo. Então, professora, me fale quem é a nossa secretária, Justina. Esse nome bonito que significa justiça, né? Pois é. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos aí, professor Júlio. Falar um pouquinho de educação. Educação é essa paixão que a gente tem, mas que deve ser a paixão de todos, né? Porque eu acho que a educação é o que molda aí a sociedade, molda o mundo. E é sempre muito bom falar. Eu sou professora, sou do município de Foz do Iguaçu, já me considero do município, porque eu estou aqui há 31 anos, então já sou praticamente da terra aqui do município, meus filhos nasceram aqui em Foz do Iguaçu, e então fiz uma caminhada aí dentro da educação de 31 anos no município de Foz, como professora, como coordenadora, diretora de escola, na Secretaria de Educação, várias experiências aí que eu tive dentro do município de Foz. Então, professor, a gente vê aí a educação e a gente sabe que ela precisa ainda caminhar muito, né? A gente sabe disso. E não é só aqui em Foz, é em todos os municípios. Mas a senhora pegou, né? O Chico pegou uma gestão. A pandemia foi uma coisa punk, né? Uma coisa assim que atrapalhou muito o processo educacional. Nós tivemos que dar uma outra guinada. Como é que foi a experiência da senhora na pandemia e para os professores? Você sabe que eu acho que nós tivemos que reaprender de que forma que se trabalhava a educação com os nossos pequenos, principalmente. A gente sabe que nós temos experiência aí Brasil afora de aulas online, de faculdades, universidades que fazem à distância e que beleza, dá certo. Mas você pensar em trabalhar com crianças de 4, 5, 6 a 10 anos de uma forma online, sem a presença do professor, é um desafio gigantesco. E também não sabíamos como fazer, de que forma que você ia chegar até o aluno. É diferente de quando você tem um tempinho que vai ficar ali, você já vai retornar às férias e tal. E o trabalho do professor nessa idade, ele é extremamente importante. Ele é essencial. É com a presença do professor é que você tira a dúvida, que você sabe onde o aluno está. Então, você trabalhar... Primeiro, quando eu estava em um evento em Curitiba... E naquela semana do início da pandemia, e o secretário Beto Preto foi até nós, eram os secretários do Paraná que estavam lá da Undime, e ele falou, olha, a situação está assim, 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 vocês precisam decidir nos municípios. E eu retornei para Foz, e no outro dia nós tivemos a reunião com a saúde, tinha que dispensar as aulas, e aquilo... cria uma expectativa que, ao mesmo tempo, por quantos dias será? É uma semana, é 15 dias? E você pensa, a princípio, que vai ser dessa forma. E aí não foi, o tempo foi passando e você tinha que buscar estratégia. Fizemos levantamento com os pais, como que nós tínhamos... como é que estava a situação das famílias para atendimento online. Aí a gente descobriu que 65% não tinham acesso. Então, se eu colocasse todas as aulas online, as minhas crianças não estariam acompanhando. Não, porque eles não têm acesso. Isso, professora, é uma coisa assim que as pessoas não têm noção, né? E aí só o administrador que está lá no local que ele sabe realmente, o professor que está lá, ele fica assim, como resolver essa situação? Eu acho que para a educação foi um outro paradigma. Você teve que repensar toda a questão, como é que a gente faz educação, como é que você faz. E o caso da criança, como você colocou, o cuidado, né? Imagine o CMEI, as creches, como que você faz com isso? Sim.
né? Como é que você vai atender essas crianças? É um negócio assim, eu fico pensando. É um desafio gigantesco. E você sabe que a gente entregava atividade para as famílias, né? Semanalmente, a cada 15 dias, depois semanalmente, as famílias vinham até a escola, buscavam atividade física e levavam. E é claro que era disponibilizado também online, nas plataformas, a gente começou a usar, mas o acesso era muito pequeno. Então, assim, a interação com a criança era muito pequena. E você tem que buscar alternativa. Depois que passou a pandemia, que nós fomos observar o quanto nós estávamos defasados e quanto precisava se trabalhar com essas crianças para poder recuperar. Todo esse tempo que... Não é que foi perdido, né? Porque eu acho assim, salvou-se muitas vidas com essa situação, com o fato de deles estarem abrigados nas suas casas, cada um. Então, foi um cuidado que foi necessário. A gente entende isso. Mas, em termos pedagógicos, foi um desafio gigantesco no retorno das aulas. E é interessante, né, professora? Porque a gente sabe que, por exemplo, nos casos do CMEI, o ideal seria que a gente tivesse CMEI tempo integral. A gente sabe disso, você sabe disso, eu acho que todo mundo sabe. Mas essa é a nossa realidade. A gente não consegue integrar hoje para a população um CMEI de tempo integral. Porque a mãe, ela deixa a criança e depois ela tem que pegar a criança meio-dia, eu não sei o horário mais ou menos, mas aí como é que ela faz para trabalhar? Então, eu acho que esse é um dos piores gargalos da educação hoje, né? Você sabe que nós temos, hoje, nesse exato momento, antes de eu sair da secretaria, para vir para cá, nós estamos com 1.500 crianças na fila de 0 a 3 para ser atendida. Nós fizemos olha, um barulho gigantesco aí para você fazer o atendimento. O prefeito buscou tudo que tinha de condições de reforma, de construção. E se a gente for olhar na gestão, nós fizemos 12 CMEIs novos, 12 novos espaços de Eu estudo. sei que você fez um investimento fora gigantesco. Isso aí eu não tenho dúvida. Mesmo assim, nós estamos com 1.500 crianças ainda na fila. Em dezembro do ano passado, nós conseguimos zerar a fila. Então, a gente fez até um acordo com o Ministério Público, a gente acompanhando uma TAC, para que a gente fizesse pelo menos o atendimento parcial da criança, para depois acelerar o integral. E aí, dessa forma, a gente conseguiu, em dezembro de 2023, nós tínhamos 0 crianças na fila. E abrimos novamente o cadastro novo em 6 de fevereiro. Então, eu estou te falando que de 6 de fevereiro até agora, já entraram 1.500 crianças, fora as que nós atendemos, que a gente ainda atendeu mais. Então, assim, que bom que nós nunca vamos deixar de ter cliente, né, na escola. Mas é um desafio, assim, para as próximas gestões realmente gigantesco, porque se você considerar... você construir 12 CMEIs não é fácil. Você buscar estrutura para a construção de 12 CMEIs de investimento no orçamento não é fácil. E fora que não é só o investimento assim, as pessoas pensam que é o investimento do prédio. O investimento na área humana é pior ainda, porque você tem o CMEI, geralmente são 2 professores numa sala de aula e mais um estagiário, né? Isso. E aí, no máximo, parece que 20 crianças na sala de aula, não é isso? Cada ano, dependendo da idade da criança, você tem uma particularidade. Então, nós temos turminhas que tem 12 na sala de aula e com 2 professores. A gente tem as turmas maiores aí no fundamental, que tem mais alunos, mas do CMEI de 0 a 3 até o infantil 4 e 5, as turmas são menores. Sim. E depende de um atendimento. Então, não é só o prédio. Você tem carteira, você tem cadeira, você tem todos os equipamentos de cozinha, você tem a merendeira para fazer a alimentação da criança, os serviços gerais da limpeza, o professor, o coordenador, o diretor. Tem fraldário, tem que... Tudo isso. Você tem que ter um cuidado, assim, muito grande, porque, na realidade, a mãe está deixando a criança para o Estado cuidar, né? O Estado vai ser a mãe, né? O cuidador daquela criança. Então, o CMEI, eu acho que é o maior gargalo, no meu entendimento, assim, de educação, porque o ideal seria que ele tivesse tempo integral para permitir que a dona de casa que deixou a criança em casa, a mãe, né? Deixou na escola, pudesse ela trabalhar. E tem muitos casos que a gente sabe, você também sabe disso, as mães acabam pagando uma pessoa por fora para cuidar do filho, para ela poder trabalhar. Quer dizer, eu acho que isso aí é um dos piores gargalos na educação para os gestores. E hoje, a realidade das mulheres, nós mulheres, hoje, a maioria das mulheres trabalham realmente. Então,
por necessidade, né? Então, assim, é uma necessidade e que precisa ir para o mercado de trabalho. Então, realmente, esse atendimento, mas assim, quando a gente fala no atendimento da criança, professora, a gente precisa lembrar sempre que esse atendimento precisa ser de qualidade. Então, não adianta falar para você, olha, eu consigo colocar os 1.500 hoje no CMEI? Pode ser. Mas e de que forma? De que forma? É isso aí. Como vai ser esse atendimento? E sabe? eu acho que esse olhar você teve, sabe, Justina? Eu acho que esse olhar como administradora de educação, você teve esse olhar. O Chico também teve esse olhar nesse sentido, porque ele pensou, né? Qual é a forma que eu tenho que educar? O que é possível? Sim. Porque não adianta a gente pensar, porque tem um monte de gente que só sabe criticar, mas é fácil fazer a crítica, mas quando você está lá dentro, que você está vendo mesmo, você vê que o negócio não é bem assim. Né? Por exemplo, no bairro Jardim São Roque, da qual eu faço parte, ali da Cognópolis, né? Eu estava vendo lá o levantamento, tem 298 crianças fora da creche ainda. Que tá na fila, né? Ali. Quer dizer, ali vai precisar ampliar mesmo, né? E aí, né? E mesmo que se amplie, aí tem a nova inscrição, aí vai mais gente, né? E tá chegando mais gente, a cidade está crescendo, né? E aí a gente vê isso. Agora, você também está com um problema seríssimo agora, que é aquela escola do ensino fundamental que tem ali no Jardim Copacabana, que é o Ayrton, né? Como é que é mesmo? Esse é o Érico Veriz? Não, é aquela que é o... Como é que é mesmo? Aquela escola que tem ali, que é a Ayrton Senna. Que mudou de nome. A Ayrton Senna ela é do estado, né? Não, aquela que é ali no Jardim Copacabana. Lúcia Marlene? Lúcia Marlene mudou o nome, né? Que ali era... Como é que é o nome daquela escola mesmo? Eu tenho aqui, professor, é tanta informação e as pessoas me pedem, eu falo assim, eu não sei não. Você sabe que a nossa demanda maior enquanto você procura a escola é a demanda maior da educação infantil? Frederico Engel. Sim. Frederico Engel, ali no Jardim Copacabana. Ali, ela vai sair dali e vai lá pro Jardim Niterói, né? Na verdade, a Frederico Engel, ela tá no meio de uma avenida ali. Então, assim, você não tem... E ela não tem mais espaço para onde ir também, mesmo que fizesse uma alteração ali. Só que ali foi feito um levantamento com as próprias crianças que estudam na escola, onde nós temos mais alunos, né? Que é lá no Jardim São Roque, Jardim Niterói. Ali. Exatamente. Mas ali vai acontecer uma situação ali que... Dos dois lados nós precisamos de escola, porque está crescendo dos dois lados. Dos dois lados. Então, a gente precisa ali, claro, nesse momento nós temos uma demanda maior do endereço das crianças do outro lado, ali onde tem o CMEI Unira também, que também é pequeno e também não está comportando, mas do fundamental da escola, daqui a pouco já vai precisar construir do lado de cá também. Então, inclusive agora nós temos 3 CMEIs novos, que é essa parceria com o governo do estado, e nós colocamos ali naquela região, porque os loteamentos cresceram muito, aquela região cresceu muito. Ali na região de Três Lagoas, no Jardim Atlantes, Oliveira, é onde nós temos as maiores demandas. E por mais que nós temos escolas grandes na Três Lagoas, muitos CMEIs que foram construídos e foram ampliados, mesmo assim a demanda está grande. E ali perto do Jardim Copacabana a mesma coisa. Então está crescendo a cidade para o lado de lá, então a gente precisa migrar também os equipamentos públicos que fazem o atendimento. Ali no ensino fundamental é um professor, uma sala de aula para uma quantidade grande de alunos. Esse eu acho que é um problema também sério para a educação, né? Porque, na verdade, nós temos o professor regente de sala, só que nós também temos o professor que dá aula de educação física, tem o professor do laboratório de informática, todas as nossas crianças têm informática do 1º e 5º ano. Aí nós temos o professor de educação física também, que é um concursado. Hoje nós temos todos os professores concursados. E aí nós temos ainda o professor de área específica que é o professor de História e Geografia. Então, para cada turma, nós vamos ter 3 professores que estão entrando naquela sala para você dar conta do período de hora de atividade do professor e poder trabalhar com a criança. Além das aulas de inglês, que iniciam no contraturno, a robótica, que nós temos já em 10 escolas, nós estamos ampliando agora. Então, assim, são temas que têm a necessidade de trabalhar com a criança. Que esse que é o novo paradigma, né? Que até então, no nosso tempo, não tinha nada de robótica, não tinha nada disso. Não tinha nem computador, né, professor? Era máquina de
datilografia, né? E tinha que decorar a letrinha. Tinha que decorar a letrinha e tudo. Era assim. Caderno de caligrafia, né? Quer dizer, coisa toda assim. Quer dizer, é outra realidade. E não deixa de ter a sua importância. Sim, né? né? Assim, acho que são tempos diferentes, né? Faz parte da história. A gente passou por essa época, mas né, passamos bem também. Então, acho que são épocas importantes. A gente vai... eu falo sempre que a cada dia a gente tem sempre um novo aprendizado. Então, são ideias novas que surgem sempre para o bem, para melhoria. Eu vou botar um vídeo agora. Eu gostaria que a senhora botasse o fone só para produção. Passa o vídeo para a gente assistir. Uma professora de uma escola pública de Guará, no Distrito Federal, foi afastada da sala de aula depois de ser flagrada gritando e humilhando os alunos. Ela dava aulas para crianças com autismo. O caso já chegou à Secretaria de Educação e o delegado disse que pretende ouvir a professora ainda nesta semana. Na sala de aula, gritos. Chega! Chega! Tira a mão daí! Tira a mão daí! E humilhações. Não é pra fazer isso. Não é gato pra ficar se lambendo? É menino. É gato? Não pega o que não é seu! Não pega o que não é seu! Os áudios são de uma professora desta escola pública de educação infantil no Guará, no Distrito Federal. Os gritos foram gravados pela mãe de um aluno de 11 anos com um transtorno do espectro autista. Um gravador colocado na mochila do menino registrou tudo. E aí ele começou a chegar em casa com a mão, o dorso da mão bastante machucado, referente à automutilação, de algum desconforto que ele estava sentindo. Apresentou recusa de ir para a escola, esconder a mochila, esconder o uniforme, não queria tomar banho. Ele ouvia o barulho do ônibus escolar, ele entrava em crise de pânico, tremedeira, mordia a mão. E ele não foi o único a ser repreendido pela professora. Fala direito, amor, mexe a boca pra falar assim, ó. Eu estava em casa doente. Produção, Na sequência, ela ameaça uma das crianças. Se você tocar no fio... Justina, e aí, sabe o que eu acho? Nas redes sociais, as pessoas bateram na professora, criticaram a professora. Eu acho que nós temos duas vítimas aí, a professora e o aluno. E isso, porque a gente é professor, a gente sabe como que é. E as pessoas só vê o lado, né, da criança, mas esquece que a professora também, ela tem uma quantidade absurda de aluno dentro de sala de aula. Aluno que não tem diagnóstico, nós sabemos disso, porque a rede pública não dispõe de profissionais para fazer diagnóstico. Essa é a realidade. E não é só de Foz, é do Brasil todo. E aí tem criança com dislexia, com dislalia, descalculia. Uma criança com descalculia, ela vai ter dificuldade de aprender matemática. A metodologia de ensino é diferente. Nós sabemos que nós somos professores. Aí o cidadão, ele não sabe. E aí ele vai para a rede social e quer essa professora que não sei o quê. Mas esquece que ela também é uma vítima. Né? E o que a senhora acha disso aí, professora? Assim, a situação, quando você vê dessa forma, o vídeo só cruamente, ele é uma situação delicado de se falar. E claro que é muito triste. Podemos analisar os dois lados. Primeiro, a criança. A criança, algumas atitudes do autista, às vezes... severo, numa situação... não é que ele queira fazer dessa forma, é uma situação que ele precisa de atendimento. Né? Então, ali é uma situação que ele precisa de um atendimento especializado, que ele precisa de uma outra estratégia para ele estar naquele ambiente. Às vezes, tem alguns que ele se incomodam com barulho, tem aquele que se incomoda com alguma informação de imagem. Então, cada um tem a sua especificidade. E precisa de um atendimento, sim. Agora, o professor, ele também tem lá, não sei, o caso de 11 alunos, então já devia estar no 5º, 6º ano, alguma coisa assim, a criança tinha, o adolescente já, né? Então, imagina uma sala hoje de 6º ano, tem 30 alunos, 35 alunos, talvez essa criança não tivesse apoio lá dentro, o professor estava sozinho. Então, qual é a formação, qual foi a orientação que esse professor teve para o atendimento? E não é uma coisa fácil, nem para o setor público, como nós vamos colocar de uma forma geral.
Hoje, no município de Foz, se nós fôssemos observar há pouco tempo atrás, eu ia falar para você assim, nós temos 100 alunos na educação infantil, 120 no fundamental, que são do espectro autista, ou outra, qualquer, que precise com atendimento especializado. Hoje nós temos só laudados, autistas, nós temos 1.300 alunos no município. Que loucura então, isso. aumentou muito. E isso, fora os que estão na fila para serem laudados, né? Para serem atendidos. Então, eles precisam de uma terapia. As famílias também precisam entender a importância dessas crianças estarem participando da terapia. Não adianta dizer que, está na escola, agora está tudo certo. Não. Nós temos crianças que estão no período integral, e aí a nossa fala com as famílias é um direito dele estar no período integral? Sim, mas é um direito dele também participar das terapias. Então, ele precisa, é uma necessidade que o dia da terapia ele precisa sair da escola e ele precisa ir para a terapia. Então, assim, são atendimentos específicos que precisam para que a criança possa conviver socialmente de uma maneira como deve. Esse, eu acho que é um dos maiores desafios hoje da educação. Gigantesco. Não é? Porque você tem as crianças com TDA, por exemplo, né? Que se você pegar uma turma com 5 crianças com TDAH, como é que você faz? É difícil. Sim. Então, as pessoas, elas não têm noção do grau de responsabilidade hoje que jogaram nas costas do professor e no gestor público de achar que vai resolver isso. Eu acho que nós temos que se unir, a sociedade como um todo, né? Temos que rediscutir essa educação que está aí, nós temos que rediscutir. Você concorda, professor? Sim, exatamente. Eu acho que tem que discutir, trazer a comunidade científica, dizer, é esse modelo que nós queremos para a educação? Ou está na hora da gente repensar um outro modelo? Será que não era possível a gente colocar 2 professores numa sala de aula e colocar mais 4 estagiários na área de educação para ajudar o processo? De repente, diminui, porque, por exemplo, na Finlândia, você tem, para cada 10 alunos, você tem um tutor. Então, 40 alunos, você tem 4 tutores e tem um professor que vai gerir aqueles tutores. Então, você divide o grau de responsabilidade do cuidado com o aluno. Será que a gente não teria que pensar nesse modelo novo de educação? E você sabe que, claro que a gente está caminhando nisso, nós fizemos, hoje, qualquer criança que venha com laudo, inclusive o pai que for ao Ministério Público, que faz o pedido oficial e tal, ele passa pela equipe do Departamento de Educação Especial, que faz uma avaliação, faz um acompanhamento com essa criança. Primeiro, então ele laudou, a equipe vai à escola e faz esse acompanhamento. Então, as nossas professoras que estão lá, que têm neuro, que são pessoas que já têm um conhecimento de avaliação, fazem esse acompanhamento, analisa qual é o grau de atendimento que essa criança tem necessidade. Nós temos alunos que, às vezes, se você colocar o professor apoio, piora a situação. Ele deixa de ter autonomia, ele passa a não render como ele estava antes. Você vê que o negócio é complexo. É muito complexo. Exatamente. Essa educação a gente tem que repensar mesmo em todos os sentidos. Em todos. E temos o caso do aluno que um professor apoio, ele fica com 2 alunos e as crianças rendem e vão embora. E tem aquele que precisa de um só. O professor precisa estar do ladinho dele porque ele precisa daquele atendimento. Então, cada caso é diferente. Cada caso precisa ser analisado. Então, é muito estudo realmente, né? Por isso que na educação a gente sempre está aprendendo. Mas para que a gente possa dar o melhor encaminhamento para essas crianças e que eles possam estar desenvolvendo assim, da melhor forma possível, criando sempre possibilidades para que ele tenha autonomia. E você sabe uma coisa que nós fazíamos errado também? Você buscava laudar uma criança ou buscar um atendimento especializado lá no fundamental. Não é lá que você faz isso, é no infantil. No infantil. Hoje a gente tá com essa política de primeiro você começa na educação infantil, porque você começa precocemente a trabalhar com essa criança da forma como ela deve ser trabalhada, para que ela desenvolva, e quando ela chega no fundamental, às vezes ela nem precisa, ela já está caminhando sozinha. Então, assim, mas sabe, quando você aprende... Professora... apanhando... Não é fácil, não. Olha, você que está nos assistindo, dá o like aí, viu? Pensa o seguinte, clica lá, se inscreve no nosso canal, veja a importância, a relevância desse conteúdo, né? Então,
Não pense direitinho, vai lá e dá o like. Você que gosta da nossa diretora, porque eu amo ela, eu acho ela maravilhosa, eu acho uma pessoa que se preocupa muito com a educação. Pensa lá, você que já foi aluno dela, dá o like lá, você que já está com uma certa idade, igual a mim, né, que estudou com ela, então, ó, dá o like, ó, professora, gostei. E, professora, agora, tem outros problemas que a gente sabe, que você sabe e eu sei, porque nós somos professores, nós já sabemos disso. Às vezes, a criança tem um irmão que é viciado. Como é que você... né? Ele vai levar esse problema para a sala de aula. Ou, às vezes, o pai se separou da mãe, ou a mãe se separou do pai. Às vezes é o pai que está educando, às vezes é a mãe que só está educando. Isso também interfere no processo do aprendizado do aluno. Quer dizer, são tantos fatores que as pessoas acham que é só a questão de, vamos laudar, não é só isso, não. Tem outros fatores que envolvem a família. E é aquilo que você falou, se a criança está laudada, ela é autista, ela tem que ter ela tem que fazer o atendimento, tem que continuar indo lá no atendimento, não é? E aí, se ela na terapia, se ela não vai, ela não melhora. Aí ele responsabiliza, não é a escola. Não é bem assim, né, professora? E existem tantas outras situações que precisam ser acompanhadas. Você sabe que hoje nós temos uma equipe na secretaria que não é o suficiente, não é o necessário ainda, mas que se iniciou um trabalho com as psicólogas, né? Hoje nós temos 5 psicólogos que são psicólogos educacionais que estão dentro da Secretaria de Educação, concursadas, e que fazem esse atendimento nas escolas. Então, várias situações que tem essa necessidade de trabalho, mas não só com o aluno, também com o professor, com as famílias, começa-se a fazer esse trabalho. E claro que nós precisaríamos de uma equipe maior. Hoje nós estamos com 100 unidades, então precisaríamos de mais gente trabalhando em cima. Mas passa por todos esses detalhes que você comentou, né? Então, de você fazer um trabalho específico com a criança que está enfrentando uma situação atípica na sua casa, né? Com seus familiares, situações de abuso. Então, tem muitas peculiaridades ali do dia a dia da criança que acabam influenciando também lá no pedagógico, que é o objetivo do professor trabalhar. Então, precisa estar com esse outro lado sendo trabalhado por outros profissionais também, para que a gente possa trabalhar com o professor trabalhando no seu pedagógico. Agora, e assistente social, que nós temos a criança que falta, que tem muitas faltas, a gente trabalha sempre com a família, não pode faltar, tem que estar presente na escola, porque ele faltou 2, 3 semanas, e aí ele perde o conteúdo, né? Perde o... Então, é tudo uma situação de conquista mesmo com as famílias, para eles entenderem a importância dessas crianças estarem na escola. E aí, depois da pandemia, nós tivemos um desafio maior ainda, porque os pais entenderam, a criança em casa estava também participando das aulas de uma forma não ideal, mas estava. E quando retornou à aula, nós tivemos que reconquistar e mostrar novamente a importância da criança estar dentro da sala de aula. E aí nós vimos ainda criança que estava no 4º ano e precisava de atividades de alfabetização. Então, pensa no tamanho do desafio que foi os próximos anos, né? Eu nem consigo imaginar, porque eu acho que a pandemia, para mim, foi um divisor de água e na educação foi uma coisa, assim, assustadora, né? Eu acho que o paradigma é outro, é complexo demais. E aí, o gestor que pegou a pandemia, e aí eu peço você que está assistindo, pense sobre isso. A pandemia teve um reflexo muito grande para os gestores. Culpar hoje a má gestão, eu acho que você tem que refletir bem. A pandemia fez todos nós pensar. A saúde teve que ser repensada, o transporte teve que ser repensado, tudo teve que ser repensado, não é, professora? O investimento na saúde teve que triplicar, sei lá quantas vezes, para poder dar conta da necessidade que a população estava tendo naquele momento, né? Hoje a gente fala assim, dentro da educação a gente fala, vai falar da pandemia, porque nós temos que tocar o barco para frente. Mas é claro que a gente sabe que ainda tem... hoje nós temos recuperação, a recomposição dos conteúdos que nós tivemos que fazer. E é claro que esse trabalho segue. Como nós tínhamos antes da pandemia também, sempre teve a recuperação de alunos. Mas hoje a gente sabe dos gargalos que ficaram e que ainda tem essa necessidade, né? Sem falar, eu acho... Nós trabalhamos com os nossos pequenos, mas a gente precisa lembrar do ensino médio, daquelas crianças que desistiram, dos adolescentes, né? Que desistiram, de repente,
repente não conseguiram passar no vestibular. E aí, eles deixaram de estudar, né? Não conseguiram chegar numa faculdade que seja pública, que seja... Né? Então, é a nossa sociedade. Mas, do Justina, futuro que está aí. Eu fico bolado, porque quando as pessoas falam para mim, porque eu já dei aula, né? Então, a gente vê, às vezes, alunos chegando com uma baixa escolaridade na faculdade. Ele não sabe fazer regra de 3, ele não sabe fazer porcentagem, ele escreve mal, não tem, né? Não consegue fazer uma redação. E lá, aí tem impacto na faculdade. Sim. E aí a gente percebe que os filhos dos privilegiados, né? Eles conseguem ter acesso até às universidades públicas. E aí a população em geral, ela não tem acesso a uma boa educação por causa disso. Porque você tem o gargalo que o Estado, dos recursos que o Estado dispõe para fornecer aquela educação que é a educação que eu acho que eu penso, que é o meu sonho, é ter uma educação de primeira em Foz do Iguaçu, que é o teu sonho também, não é o nosso sonho, essa que é a realidade, né? Mas a gente vê que a gente tem que pensar um outro modelo de educação. E temos que conscientizar os nossos políticos a importância de ter uma verba mais generosa. Como você falou que perdeu 40 milhões, né? É mais ou menos isso, eu não entendi. Me explica isso aí, sobre essa perda de recursos que se tem. Já chego lá, mas eu vou te falar que eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora. Hoje, as nossas escolas públicas, eu vou citar as nossas do município, né? As nossas escolas públicas, os nossos CMEs que trabalham com a educação infantil não perdem nada para uma particular. Não, isso eu sei disso. O trabalho que os nossos professores desenvolvem dentro das nossas unidades é de excelência. O trabalho, da forma que é trabalhado com as nossas crianças na educação infantil, em todos os sentidos, é assim espetacular. Então, a gente vê relato de pais, de famílias encantados com o trabalho desenvolvido dentro do CMEs. E eu acho que hoje as nossas crianças, elas saem com condição de competir de igual para igual aí com qualquer criança que esteja num outro ambiente. É claro que ela precisa continuar esse trabalho, né? Então, nós estamos com eles até o 5º ano, continuando. Precisa continuar esse trabalho com o material ideal, com todo o aporte que tem a necessidade do 6º ao 9º ano, no ensino médio, para que ele possa estar aí no meio social. Mas você não acha, Justina, que o maior investimento teria que ser, né? Logo nos começos, ali o investimento tinha que ser mais intenso. Para você poder formar alunos de excelência. Eu acho que é esse que é o que eu vejo, sabe? E assim, orçamento... Claro que nós falamos do orçamento antes, né? Do orçamento, claro que quando você define o orçamento para o próximo ano, que agora está quase na hora de começar a discussão do orçamento de 2025, é uma fatia que você vai ter dentro da prefeitura, no nosso caso. Então, você vai ter que dividir entre todas as áreas, em todas as pastas, o montante que a prefeitura tem de previsão de arrecadação aí que a Secretaria da Fazenda levanta. Eu, enquanto educação, é óbvio que eu queria que o bolo maior fosse meu. Né? Com certeza. Para que eu pudesse... você tem projetos novos. Por exemplo, vamos falar da robótica. Hoje a gente tem em 10 escolas. Se eu quisesse colocar hoje nas 50 escolas, quanto que eu teria que investir? É orçamento. Então, assim, para você desenvolver um projeto novo, você implantar professor de educação física concursados lá no CMEI também, quanto que eu preciso investir? Né? Então, assim, investimento na educação não é gasto, é investimento. É investimento. Porque você está investindo na criança, investindo no futuro da nossa cidade, né? Exatamente. De uma maneira... O inglês... Gente, inglês em Foz do Iguaçu é extremamente importante. Nós somos uma cidade totalmente turística, aonde você atende todos os dias pessoas, né, de outras línguas. A gente tem uma etnia aqui gigantesca, então tem essa necessidade de você trabalhar a cidadania, de trabalhar outros projetos. Mas, assim, ao mesmo tempo, enquanto o gestor da pasta, o gestor prefeito municipal, ele vai ter que dividir com saúde, ele vai ter que ter para o meio ambiente, para o transporte, para a agricultura, a indústria, comércio e a educação está no bolo também. Né? É claro que nós vamos sempre brigar para que a gente tenha as melhores condições de você fazer o investimento e para o atendimento das crianças.
E É eu fiquei sabendo que Foz do Iguaçu, uma mosquinha azul, um pássaro azul, um beija-flor, foi um beija-flor, porque beija-flor é a coisa mais bonita, né, professor? É mesmo. E beija-flor azul saiu voando e falou assim, professor Júlio, Foz do Iguaçu melhorou a nota do IDEB. Como é que é isso, professor? Eu sei que você não pode falar, mas isso é uma coisa bonita, professor. Eu, sinceramente, eu me sinto orgulhoso de saber que Foz do Iguaçu, a gente teve essa guinada, né, na educação, e isso vai refletir lá na frente, né, professor? Nós temos bons resultados, né, na educação de Foz, isso historicamente a gente tem já bons resultados. É o trabalho do professor, a gente sabe que é o reflexo do trabalho na sala de aula. E o IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, onde ele é aferido no Brasil todo. Claro que nenhuma avaliação externa vai ser 100%, a gente sabe disso, né? Enquanto professor a gente sabe. Mas é o parâmetro maior que no Brasil nós temos hoje para saber como anda, como que está a educação de um município, aonde nós estamos. E esse ano, agora, nesse momento, nós estamos na expectativa que está, por esses dias aí, para sair a nota oficial. E a expectativa de Foz do Iguaçu é bem bacana. A gente tem já o resultado preliminar, mas enquanto não sai oficial, a gente está segurando, pensando na situação de mudança, alguma coisa assim. Então, nós precisamos que o governo federal divulgue a nota oficial, mas eu posso garantir que a expectativa vale a pena e nós estamos bem felizes com o resultado. Eu estou muito feliz de faceiro em saber que a nossa educação está aí. Você sabe que assim, o IDEB, ele é um resultado para nós do 5º ano. Quem faz a prova é o 5º ano. Mas eu falo sempre que o IDEB, ele é reflexo do trabalho que é feito com nos todos anos os anteriores, com todos, certeza. Desde né? o berçário. Desde o berçário. Porque se você não tem um trabalho de berçário, de coordenação, lá no maternal, infantil, no infantil 4 e 5, alfabetização com a criança, não adianta eu chegar no 5º ano e falar que eu quero nota. Então, eu preciso fazer um trabalho, né, de formiguinha mesmo, em todos os setores, para que eu consiga ter a nota. Então, a nota do IDEB, ele é um reflexo do trabalho de todos. Por isso que ele é importante. É importante a gente, quando você tem a nota do 5º ano, me diz que como está a educação do município. Eu fico bem feliz, assim, eu estava na gestão em 2005 até 2012, que nós acompanhamos a educação. Na época eu era diretor do Departamento do Ensino Fundamental, então a gente fazia todo esse trabalho e a gente sabe de ótimas conquistas que nós tivemos. E agora sim, eu pegar depois da pandemia e nós termos uma expectativa dessa com a nota de trabalho, significa... eu acho um valor imensurável. É imensurável. Porque eu, como educador, eu sei o que é a educação na pandemia e depois o término da pandemia é outra coisa. Sim. Agora, você ter 8 anos para trabalhar com a criança, você ter o resultado e falar assim, a melhor nota, é uma coisa. Você passar da pandemia, você ter 2 anos depois para você trabalhar com essas crianças que nem alfabetizadas estavam por conta da situação, então, é outra coisa. Então, é o resultado que os nossos professores, todos eles estão de parabéns. Toda a equipe está de parabéns. Precisa comemorar muito mesmo. Eu concordo contigo. Merece mesmo. Merece mais salário, sabe, professora? Eu acho que nós pagamos muito mal os professores. Nós pagamos mal. Eu considero. Você vê que lá na Finlândia, por exemplo, um professor do ensino fundamental ganha mais do que um juiz. Porque é esse olhar que eu acho que os nossos políticos deviam pensar. Eu acho que o professor tinha que ser mais bem remunerado. A formação. Sabe? Porque ele que cuida do pequenininho. Cuidar de criança dá muito mais trabalho do que cuidar de adulto. Você dá aula para adulto, é tranquilo. Agora, você dá aula para uma criança, pegar uma criança com TDAH, por exemplo, com autismo, é outro trabalho. Você pegar uma criança com descalculia, quer dizer, você tem todo um cuidado para cuidar dessa criança, de olhar essa criança, com dislexia. Então, você vê, são tantos fatores que interferem com a educação daquela criança,
Quer dizer, então, eu penso que os políticos deviam repensar essa questão e promover, dar mais recursos para a educação básica para poder remunerar melhor os professores. Esse que é o meu entendimento. Agora, professor, você sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta para a senhora que eu acho que é muito interessante e é relevante, porque eu estava passando na rua e o cara me conhece, o professor foi meu aluno, e professor, tudo bem? E aí, não sei o quê. Eu estou sabendo que você está com um canal de podcast, você vai entrevistar lá, professor, eu vou entrevistar sim. Aí ele fez uma pergunta para mim: qual foi o impacto que o ensino de medicina que está tendo no Paraguai, a quantidade de pessoas que vieram morar na nossa cidade e que trouxeram o filho? Isso teve um impacto. Vocês já fizeram algum estudo sobre isso? Você sabe que Foz do Iguaçu sempre recebe. Então, nós sempre tivemos alunos oriundos da Argentina, claro, de outras nacionalidades também, mas da Argentina muitos, Paraguai também muitos. A situação da medicina no Paraguai foi uma enxurrada de famílias que acabaram vindo com o estudante, né, para cá. E o problema maior é que a criança nem sempre fica o tempo todo aqui em Foz. Então, você começa a trabalhar com a criança, de repente eles voltam para a casa da família, depois vem de novo essa criança para cá. Você não tem aquele trabalho permanente com aquela contínuo, criança. Né? Não tem. Então, assim, é um desafio maior ainda. Mas, assim, nós temos, principalmente nas escolas que são mais perto aqui da região da ponte, mais perto da região da fronteira, que tem muitos alunos que são oriundos, assim, de filhos ou de estudantes da medicina, ou às vezes é irmão, que a família veio junto para dar esse apoio, para que possa estar estudando e a criança também está participando das escolas. Mas, além desse caso, nós temos os nossos estrangeiros, que são os nossos migrantes que estão nas nossas escolas, são muito bem aceitos. Os professores, a gente tem uma equipe que trabalha com eles também. Então, o Foz do Iguaçu tem essa particularidade de ser de fronteira e de ser um local, não só de ser fronteira, mas de um local que abraça as pessoas que chegam aqui, que são muito bem-vindos, e vamos trabalhar aqui. E é isso que você está falando, maior. É interessante porque esse reflexo também reflete na saúde, né? Eu vejo que lá na saúde, aí tá lá, eu entrevistei o Zarfelon, da quantidade de pessoas que são atendidos no hospital. Você contou até um caso de medianeira que estava sendo tratado, ficou 7 dias na UTI e todo o custo bancado pelo nosso município. E o município lá não fez nenhum aporte de recursos. Eu acho que isso que a gente deveria repensar, sabe? Não, tudo bem, a gente atende todo mundo, mas será que não teria que dividir essa conta com os outros municípios? É uma coisa assim que eu acho que deveria se repensar, né? Eu acho que, assim, na educação nós temos desafio, mas na saúde também o desafio é gigantesco. No município de Foz, a gente tem mais essa particularidade. Então, das pessoas que estão em outros municípios que, de repente, não têm tantas condições, virem o atendimento aqui no município, dos países vizinhos também. E aí, é claro, o município atende, e que bom que a gente consegue salvar uma vida, consegue fazer o atendimento, mas precisava ter esse suporte de governo federal. Agora, se for federalizado? Graças a... Tomara que sim, eu também torço por isso. O hospital municipal ele precisa ser federalizado, precisa de um aporte federal para que faça esse atendimento. Tem essa necessidade? Óbvio que tem, né? Precisamos atender? Precisava atender, mas o município sozinho não consegue fazer esse atendimento sem estar colocando em dificuldade outros setores, né, para ele poder fazer esse atendimento na saúde. Então, acho que realmente tem essa necessidade. Tomara que as coisas deem certo. Eu tenho certeza. Né, federalize. Eu vou trazer aqui o nosso reitor para bater um bate-papo aqui. E que isso é outra coisa também, que as pessoas não têm noção. A quantidade de alunos que vieram de fora, né, para fazer faculdade de medicina na Unila. Então, a minha esposa, ela trabalha no posto de saúde de São Roque ali. A doutora Regina, você deve conhecer. Então, a Regina, ela tem aluno lá, tem mexicano, tem boliviano, entendeu? Então, a quantidade E aí, esses alunos acabam trazendo também a família. Aí traz o filho, né? Então, você vê...
Isso tem impacto no município. É essas coisas que a pessoa não tem noção. Então, repensar a educação, ela tem que repensar assim, como que a gente faz com a educação, professora, em Foz do Iguaçu? É uma coisa... Professora, as nossas universidades são muito boas, né? São. Eu sou filha da UniOeste, na minha época que eu estudei não tinha UNILA, mas tinha UniOeste. Meu primeiro curso foi na UniOeste, fiz 2 cursos na UniOeste, e eu falo que eu sou de todas as etapas da UniOeste, porque eu passei pela Facisa, eu passei pelos prédios construindo, mudando para Vila C, depois para prédio novo, mas assim, hoje as nossas universidades, elas não perdem para ninguém. Para ninguém. Os cursos são muito bons. Os meus filhos estudam, um se formou já também em engenharia elétrica na UniOeste, o outro está estudando, e as nossas universidades públicas aqui de Foz são muito bem. Então, não só aquele aluno que vem de outros países, mas da região aqui, de outros estados, que vem também. Fazem o vestibular e vão optar pelas nossas universidades. Verdade. Que bom, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade. Então, é claro que... E muitos desses alunos, professores, acabam não voltando para sua terra. Fica uma hora que eu sei disso. Exatamente. Eu conheço uns Sim. que frequentam até minha casa, viu? São alunos formados em médico, então hoje frequentam a minha casa, né? Querem continuar. Quer continuar, gosta, Exatamente. né? É o meu caso, eu tô aqui há 28 anos, eu amo essa terra. Fui beber água do rio. Mas não é o que eu falo, eu estou há 31 anos, né? Eu sou de Medianeira, que é pertinho. Na época, a primeira faculdade, eu vinha de Medianeira e estudava em Foz. E ia e voltava todo dia com o ônibus. Agora, hoje eu já me considero, mas assim, meus filhos nasceram aqui, um tem 25, outro tem 20. A gente, você cria um vínculo mesmo com o município. E isso está acontecendo com os alunos hoje, né? Com esses alunos que vieram de outros locais e que acabam criando a raiz aqui no município e ficam por aqui. Isso é bonito, né? A gente vê. E aí, né, professora, essa nossa educação, ela tem um gigantesco desafio, né? E esse desafio que eu acho que faz com que a gente tenha que repensar mesmo todo esse processo educacional. E aí a gente vê ainda que tem muitas pessoas que não têm noção da qualidade do ensino que nós temos aqui, que é o que você está falando, que é o caso da UNILA, que é o caso da UniOeste, né? Hoje a UNILA bateu aí com uma das maiores notas de aprovação de aluno, né? Quando nós vamos ter essa surpresa também do IDEP de Foz, que é outra maravilha. Então, você vê... nós temos que aguardar, viu? Mas, então, você vê que tem realmente condição, né, professora? E aí, o Argeu, lá da Associação de Moradores do Jardim Copacabana, que acho que você deve conhecer, ele já deve ter te incomodado muito, ele fica sempre perguntando, vai tirar a minha escola, não sei o quê. Argeu, a professora disse que não vai ser bem assim, não. Ela está olhando com cuidado ali, os gestores vão pensar uma forma de manter uma escola ali, né? Seria isso? Não é só o caso da Frederico, todos os outros locais. A gente, quando você pensa em alguma mudança nesse sentido, você precisa analisar aonde que está a clientela daquele local, daquela escola, onde estão os nossos alunos. Eu falo sempre que nós somos os nossos clientes, e são mesmo, mas aonde que as famílias residem. Então, de que forma que vai ficar o melhor atendimento. Então, ele pode ficar tranquilo que não só a Frederico Engel, mas assim, quando a gente vai implantar um CMEI, vai pensar numa escola nova, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar. É ver quanto que eu tenho de demanda, como que estão as famílias, quantas casas que estão lá, se tem um loteamento novo, quantas famílias que vão residir. Então, assim, você precisa saber aonde o equipamento vai ser melhor utilizado. Esse cuidado precisa ter. No caso da Frederico, ali é a mesma situação, aquela que nós já comentamos, que provavelmente um futuro bem próximo aí vai ter que ter você acha que a construção da escola ali no Jardim Niterói ali vai ser para quando? A gente tem a escola, ela está cadastrada, inclusive no governo federal, nós colocamos ela para situações que você tem que buscar orçamento público, você tem que buscar o teu orçamento que tem da educação, mas você tem que buscar outras alternativas também. Então, nós temos CMEIs, escolas novas cadastrado no PAC, que é o programa novo do governo federal,
federal. Nós temos não só escolas, nós temos equipamentos, nós temos ônibus, nós temos transporte. A gente tem escolas novas no PAR, que também é o programa do governo federal. Algumas, inclusive, esse mês que nós já construímos, que é Rosa Cirilo, Simone, o Celeste, que eram CMEs que estavam parados lá, sem nenhum recebimento, nenhum orçamento do governo federal. O município construiu, terminou a construção e já estão em funcionamento, mas hoje a gente tem a possibilidade de recebermos o aporte, mesmo assim, dessas obras que já finalizaram. E então você busca todas as alternativas para que você tenha condição de fazer essa construção, não no seu orçamento, de uma outra forma. Ali na Frederico é a mesma coisa. Então, ela está inserida ali dentro do projeto, não tem ainda a previsão. Eu te falar assim, daqui a 15 dias vai começar a construção. Não tem. Mas busca-se as melhores formas para você fazer iniciar essa construção. Viu, Argel? Tá respondida a tua pergunta aí, ó. Viu? Ele pode Você ficar vê tranquilo. que o cuidado da Justina, ela tá sempre preocupada não é só com todas as crianças dos nossos bairros. E o gestor tem essa visão. A Justina, ele tem esse olhar, né? Nesse sentido. E fica tranquilo. Não vai ficar sem escola, não. E a Escola Frederico é uma ótima escola. Uma escola de referência nossa. Escola de referência. Ali perto da Frederico nós temos a Érico Veríssimo também, que é uma escola bem grande, em São Paulo. E aí bem naquele radar ali de distância, as duas escolas que nós temos. Então, realmente é uma necessidade ali que tem que se olhar com muito carinho para que a gente possa fazer esse atendimento. Eu estou bolado com a informação que me passaram. Não sei se é verídica. Você está com muita informação, né? Mas me passaram uma coisa assim. Estão dizendo que vão pegar os moradores do Buba e vão transferir para aquela região ali. Vão fazer um condomínio ali, 196 famílias. O impacto disso na educação, no CMEI, no pós-saúde, como é que fica? Isso é verdade ou só papo furado? Hoje a gente fizeram audiência pública, aquela coisa todinha. Você sabe que não só nesse sentido, eu não sei se procede mesmo, se é dessa forma, se são todas essas famílias, de que forma que está sendo elaborado, mas em todo o loteamento a gente anda conversando sempre com o planejamento, com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Obras, com o prefeito, que toda vez que você tem o início de um loteamento novo ou de uma mudança dessa situação, a gente precisa pensar primeiro aonde que estarão o serviço público sendo instalado. Por isso que eu te falei, ali na região, no Jardim das Oliveiras, por exemplo, aquela região do Cadeião ali, nós temos uma escola, a Séries de Ferrante e a Eleodoro, são duas escolas muito pequenas, né? Uma com 3 salas, a outra também. Então, e hoje nós temos 2 loteamentos ali muito grandes. Muito grande. Muitas famílias que já mudaram para ali. Então, assim, ali é uma prioridade das prioridades. É isso que o morador tem que entender. Ele tá olhando só o lado dele. Não, porque aqui tem ali um impacto muito maior. Exato. Porque o volume de crianças é muito maior. E aí ele ficou, a Justina não está cuidando do meu bairro. Mas não é bem assim, não é? Não. Sabe qual a diferença? Quando eu já estive dentro da escola. Quando a gente está na nossa escola, você cuida os teus da tua escola. Então, você olha a tua comunidade, você olha como que estão sendo atendidos ali e você vai lutar, lógico, pela sua escola. Quando a gente está na Secretaria de Educação ou o prefeito está na prefeitura, ou a gente tem uma demanda um pouquinho maior. Então, a referência muda, né? Em vez de eu ter uma escola para cuidar, hoje eu tenho 50. Em vez de eu ter um CMEI, se eu tivesse no CMEI, eu vou ter 45. E aí você passa a ter um olhar aonde você precisa ser imparcial e ver, mas aonde que está a demanda maior? Por mais que eu queira construir lá no Morumbi, por exemplo, mas a minha demanda maior está em Três Lagoas. Eu vi que a senhora se emocionou, né? Porque a gente se emociona.
quando a gente vê um monte de criança ainda fora de sala, né? E a gente pensa, né, a importância de trazer essas crianças para a escola, né? Porque ele vai ser o futuro, né? Hoje a etapa obrigatória infantil 4 e 5 e o ensino fundamental nós temos todos na escola. Todos. Não tem ninguém fora e nem pode estar. Se tiver alguma família com alguma criança aí que a gente não está sabendo, precisa ir para a escola. E o nosso desafio maior é o 0 a 3, que também tem essa necessidade por atendimento das famílias e tal. E se fosse o atendimento integral, melhor ainda. Mas ainda é um desafio ainda para as próximas gestões ter todo esse atendimento e lembrando sempre da importância, as famílias saberem da importância de ter um bom atendimento. Hoje, se nós olharmos a alimentação das nossas crianças, é uma alimentação tão boa que eu tive semana passada uma mãe que falou assim: você não vai acreditar o que ela fez. Ela falou que eu fiz feijão em casa e era para mim ir lá no CEMEI conversar com a tia da cozinha para ver como que fazia. Isso para nós é espetacular. Espetacular. Porque a criança é emocionante, né? Ela é muito bem atendida dentro do CEMEI, dentro das escolas, dentro do CEMEI, a alimentação é muito boa. E a gente sabe que, às vezes, essa é a principal alimentação da criança. Então, tem essa necessidade. Então, hoje nós tínhamos uma nutricionista no município, hoje nós temos 11. 11. Que faz todo o acompanhamento. E essa mudança começou na sua gestão, Gina? Na gestão do prefeito, do Chico Brasileiro, que fez o concurso. E aí nós fizemos a primeira contratação. Agora, em 2024, nós estamos com as 11 nutricionistas. O concurso de psicólogo também foi na gestão dele. Nós já tivemos esse trabalho, mas era um serviço terceirizado. O serviço terceirizado, ele é muito bom, funciona, claro, mas você nunca sabe qual vai ser a próxima gestão e se aquilo vai continuar. Né? Se tem essa necessidade. Eu falar o seguinte, que esse papo tá maravilhoso, mas eu recebi um sinalzinho de que o tempo terminou. E eu gostaria que você falasse pro nosso ouvinte, que nos está assistindo também, né? A sua despedida, né? E aí vou fazer um desafio para você. Se convidasse você de novo, se o próximo prefeito chegasse, Justino, você quer continuar na secretaria, você continuaria? E se despede, professora. Muito obrigada, assim, um agradecimento muito grande por ter nos convidado. Você viu que falar de educação, o tempo é sempre curto. A gente tem uma paixão muito grande por essa área, eu acho que é uma área que move tudo. Então, o nosso agradecimento por esse espaço e estamos sempre à disposição. Depois que sair o resultado do IDEB, você pode me chamar que a gente vem conversar. Vou chamar, com certeza. E assim, esse ano eu já me aposento um período, já estou aposentada desde o ano passado, mas é claro, eu estou trabalhando normalmente o dia todo. E eu me aposento agora em setembro, o segundo período. Na verdade, a minha intenção agora era fazer um novo curso de universidade, sabe? Pensar em estudar um pouco. Não quero parar de trabalhar de jeito nenhum. Mas são desafios aí que a gente não sabe o dia de amanhã. Precisamos seguir em frente aí e buscar novos caminhos aí também. Muito obrigado, um ótimo agradecimento mesmo. E lembrando sempre as famílias da importância da educação, de nós termos as nossas crianças dentro da sala de aula, com os nossos excelentes professores para poder trabalhar com eles. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, dá um like. Pensa bonitinho aí. Põe aquele dedão assim gostoso, dá aquele ok. Se inscreve no nosso canal. É importante você se inscrever, porque o YouTube, ele só vê número. Infelizmente, ele não vê conteúdo. Ele vê número. Mas aqui tem conteúdo, só conteúdo, mas muito, muito conteúdo mesmo, que a gente só traz pessoas maravilhosas. Esse é o nosso município, essa é a nossa educação. E é isso que você tem que pensar. Um olhar com carinho para os nossos professores. Eles são as pessoas mais importantes da nossa vida. Por isso, dá um like. Essa professora é maravilhosa. A educação de Foz do Iguaçu é nota 1000. Um abraço, tchau.